Fala pessoal, Daniel Oliveira aqui. Hoje a gente está seguindo essa série de entrevistas aqui no evento. A gente está com os profissionais top de linha do mercado. E hoje eu encontrei um velho amigo, um grande amigo, Anderson Almeida. O Anderson a gente se conheceu em Parnaíba, né, que é a minha cidade, lá do Piauí. Ele era professor universitário. E a forma como a gente se conheceu foi interessante. Eu tinha mais ou menos 17 anos. E aí ele me convidou pela primeira vez para ministrar um curso de extensão junto com outros professores. E aquele momento de confiança foi que me fez assim, avançar muito na carreira como professor. Então a gente já começa esse vídeo agradecendo por tudo. Então o seu foco principal é linguística, do que envolve. Sim, eu comecei minha vida profissional como tradutor. Então, eu me tornei tradutor nesse contato com o Sul. Então eu tenho um especial interesse, um carinho muito grande pela temática da tradução. Porque eu fui tradutor por muitos anos. Só que agora eu estou mais dedicado às questões linguísticas, que não deixam de conversar também com as questões de tradução. Mas hoje eu estou mais dedicado nessa empreitada de escrever a Libras. Porque a Libras, embora seja uma língua utilizada por muitas pessoas, ela ainda carece um pouco de descrição. Exato, tem todo o material sobre isso. Então se a gente for somar o seu início, você começou a aprender. O primeiro contato que eu tive com a língua de sinais, isso é engraçado mencionar, porque minha mãe era uma seminarista e eu era criança e ia para as aulas de língua de sinais com ela. Então a primeira vez que eu vi língua de sinais na minha vida foi muito cedo, com 7 anos, 8 anos de idade. Mas quando eu comecei a aprender de fato a língua, eu já tinha uns 14 anos. Em algum tempo eu tinha 43, né? Hoje eu tenho... Uma coisa interessante, muita gente acha, para ser técnico, para ser professor, tem que se formar numa área específica da Libras, por exemplo, de letras libras. Mas no seu caso foi diferente. Como é que foi essa parte da formação? Sim, hoje no Brasil, a maioria das pessoas se tornam intérpretes disso por questão prática. Então elas estão envolvidas em um familiar surdo, ou estão numa igreja que tem surdos, e terminam nessa questão da necessidade de se tornando um intérprete. Lógico que hoje no Brasil, com a questão do surgimento dos cursos técnicos, dos cursos de graduação em letras libras, a preferência é pelos profissionais que têm alguma formação específica, bacharelado ou formações técnicas. Mas ainda coexistem os intérpretes que trabalham a nível médio, trabalham em outras situações. Mas de fato, você pode exercer a vida tradutória se você não tiver feito uma formação, mas hoje para nível de mercado, se você tiver uma formação técnica, uma formação superior, é desejável. Excelente. E você como especialista no aprendizado da gramática e pesquisa da língua de sinais, o pessoal que acompanha quer aprender a gramática da língua, mas acha complicado. Se você tivesse que dar uma dica para eles conseguirem absorver as regras do idioma, qual dica seria que você queria desenvolver para esse trabalho? Quando a gente está aprendendo qualquer língua estrangeira, sempre é um choque. Porque por que isso pode na tua língua e não pode na minha? Então, uma dica que eu deixo é que quando você vai aprender uma língua estrangeira, você tem que se despir um pouco da sua língua materna. Você tem que esquecer um pouco das regras e tentar entender qual é a regra do outro. E lembrando que essa regra não é a gramática que está escrito em algum lugar que é assim ou é assado. Então, o que a gente chama de gramática é algo que você aprende naturalmente. Então, por exemplo, quando eu estava começando a aprender Libras, eu não me preocupei no início em aprender gramática. Então, eu acho que a preocupação inicial dos falantes de qualquer língua deve ser ficar imerso num contexto de sinalização, onde você vai aprender naturalmente as regras da gramática, mas essas regras são internas ao falante. Elas não estão escritas em nenhum lugar. Então, o falante, de algum modo, virtualmente, ele sabe que ele pode aquilo, que não pode aquilo. Então, com o tempo, a gente começou a sistematizar isso em gramática. E aí você pode ter acesso aos materiais e aprender o que é um verbo de concordância em Libras, que são aqueles verbos que fazem deslocamento no espaço, como ensinar, para fazer concordância com a pessoa. E tem os verbos que não fazem isso, que nesse caso, esses verbos, você tem que usar os pronomes, que são os verbos simples, por exemplo. Eu gosto de você, eu não posso fazer eu gosto de você gosta de mim. Então, são verbos de outra categoria. Com o tempo, você vai percebendo que esses verbos se comportam, por exemplo, de maneira diferente, e aí você vai descrevendo isso numa gramática. Mas o mais importante é as pessoas saberem que a gramática, ela não é a gramática que está escrita nos livros. A gramática é algo que você aprende por internalização. Você aprende por exposição. Então, o mais importante é que as pessoas foquem no contato com os surdos,
é a prioridade. E aí nesse choque mesmo de gramática, você vai aprender a gramática do mundo. Então tem duas formas. Realmente você absorve a gramática e você aprende essa forma mais sistemática. Sim, Nessa segunda. mas lembrando que para aprender o idioma, não necessariamente você tem que estudar as regras da gramática do idioma. Você pode. E nessa aqui, dessa sistematização, se você pudesse indicar um material confiável, acessível, que você vai aprender, que material você indicaria? De gramática. De gramática. Nós temos as descrições clássicas da Libras, que é o livro da Lucinda Ferreira Brito, que são as apostilas de livros da Tânia Felipe, e nós temos alguns livros um pouco mais complexos, como são o livro da Ronice, que fala dos níveis fonológicos, morfológicos, sintaxe. Isso. Se a gente buscar nas dissertações, nas teses que foram feitas no Brasil, na área de Libras, geralmente os primeiros capítulos dão uma visão geral da língua. E aqui você consegue ter também uma descrição sumária do que é a gramática. E a gente também tem artigos científicos publicados. O livro que eu indicaria, que é um livro que na verdade eu gostaria de ter escrito, mas não fui eu que escrevi, foi o livro da Audrey Gesser. A professora Audrey Gesser, que é aqui da UFSC. Eu acho que é uma leitura de introdução à língua de sinais, porque lá naquele livro ela consegue falar sobre a língua de sinais, como é que ela funciona e sobre alguns conceitos sociais também sobre esse assunto. O livro é Libras, que língua é essa? Da editora Parábola, mexendo o Marcos Maçonini. E agora, uma pergunta que eu sempre fiz, a galera pergunta assim, tem um período específico para eu começar a aprender a gramática? Por exemplo, eu comecei a aprender Libras agora. Quando é que eu começo a aprender a gramática dessa segunda forma, sistematizada, estudando menos? Tem um período melhor? Eu acho que vai depender da sistemática que o curso utilize. Então tem cursos, por exemplo, se você for comparar as metodologias de ensino de língua estrangeira, os cursos de inglês, por exemplo, são os cursos clássicos, tem curso que começa com a gramática e tem curso que começa com a conversação. Então isso vai depender muito de que ideologia você adota e que você acha que funciona. Então tem cursos que começam com o léxico, tem cursos que começam com a gramática, tem cursos que começam com a exposição da língua. Então realmente eu não arriscaria definir se começa com a gramática ou não. Mas de fato a gramática entra em algum momento. Porque o falante tem que ter uma consciência metalinguística sobre a língua que ele está aprendendo. Então, por exemplo, no inglês, você não pode usar o artigo antes do nome próprio. Você não vai falar assim, the John is nice. O João é legal. Não pode. Então por que não pode? Porque a gramática interna do falante não permite. Não é porque está escrito no livro. É porque a língua dele não comporta esse tipo de estrutura. Mas no português, tranquilo, eu posso falar o João, eu posso falar o João é legal. Então o falante tanto pode aprender isso conversando com o outro, como ele pode ter visto isso na gramática. Então eu acho que a decisão de começar pela gramática ou pela conversação é mais a metodologia. Excelente, então fica a dica aí pra quem tá ouvindo. Anderson, muito obrigado. Obrigado. Eu queria agradecer por isso, porque o seu trabalho vai deixar um legado aí por muito tempo, né? Parabéns, verdade, de todo mundo que já lhe acompanha. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Bom, o Instagram dele tá aparecendo. Tem mensagem. Lembrando que o meu Instagram não é profissional. Ele toca flauta no Instagram.